Graças a Deus. Deus abençoe você. Então nós estamos hoje começando o nosso jejum. Glória a Deus por isso. E nós vamos durante 21 dias estar juntos aqui nas lives às 6 da manhã nesse canal. E você também pode acompanhar logo após, né? Vai ficar gravado. Se você não conseguir às 6 da manhã, você pode conseguir um outro horário, mas é importante que você faça esse devocional. A não ser que você já vá trabalhar mesmo, já tenha compromisso, mas se de repente você acorda às 6 para 6:30 e não tem esse período, né? Fica lá sem nada o que fazer, acorda mais cedo, para que nós possamos estar na live, tá bom? A partir das 6 da manhã. Antes da gente prosseguir, eu gostaria que você desse o seu like, dê a graça e a paz aí, boa noite, bom dia, boa tarde, não importa o horário que você está assistindo essa live. E eu quero que você, então, em nome do Senhor Jesus, esteja firme aqui conosco. Esse propósito desse jejum não é à toa, não é de qualquer maneira. De todos os jejuns que nós fazemos aqui na igreja, esse daqui talvez seja aquele mais especial, porque o tema desse jejum é em busca da presença de Deus, em busca da presença. Nós vivemos dias onde que a frieza espiritual é muito grande. Vivemos dias onde as pessoas estão frias espiritualmente, estão distantes de Deus espiritualmente falando, estão praticamente mornas da presença de Deus. Nós notamos que hoje as pessoas até vão para a igreja, mas chegam lá vazias. Quando o culto começa, né, elas começam a se encher, muitas transbordam, outras estão tão secas que tudo que elas recebem, elas consomem e não conseguem encher. Né? Sabe aquele vaso seco que está tão seco que a primeira água que cai nele, ele absorve? Né? Aquela terra que está tão seca que a primeira água que cai nela, ela absorve. Então, mas quando as pessoas estão cheias, quando a terra já está cheia d'água, então a água não penetra mais na terra. Né? Porque o que era para ter de água na terra já tem, então ela transborda. Mesma coisa os rios, a mesma coisa é a nossa vida. Então quando nós já estamos cheios de Deus, quando nós vamos para a presença, quando nós vamos orar, quando nós vamos para a igreja, nós transbordamos. É claro que existem os momentos de dificuldade, os momentos de luta, mas aquele que persevera na fé sempre encontra esconderijo na presença de Deus. Ele sempre se esconde. Na presença de Deus os inimigos não podem te ver. Então, pastor, mas como é que é? Só quem jejua, só quem ora? Olha, veja bem, a Bíblia diz para nós não apagarmos o Espírito Santo. A Bíblia diz para nós não atrapalharmos a ação do Espírito Santo. Você imagina então que a presença de Deus é como um rio. É como um rio. Veja bem, crianças não entram no rio. Pessoas que têm medo da água não entram na água. Pessoas que não sabem nadar não entram no rio. Mas aquelas pessoas que então elas sabem a nadar, aquelas pessoas então que entram na água, aquelas pessoas que não têm medo de se afogar, elas mergulham no rio, não ficam na brincadeira. Crianças ficam na beira do rio, ficam brincando ali, não se aprofundam, não entram. E você na beira do rio, você tem todo o controle. Você pode brincar de bola, você pode brincar de areia, você pode pescar, você pode fazer qualquer coisa. Mas quando você começa a entrar no rio, as coisas ficam diferentes. Quando você entra até a cintura, você ainda consegue dominar-se e sair sem nenhum esforço. Quando você ainda tem pé, você com facilidade, você sai das águas. Mas quando então você vai mais para o fundo do rio, onde a correnteza é mais forte, então não tem pé, você tem que nadar, você tem que ir em frente. Você precisa então mergulhar. E a correnteza muitas vezes você não vai conseguir ir contra ela. O rio vai te levar. Assim é a presença de Deus. Quando você jejua, quando você ora, é como se você estivesse entrando no meio do rio, no meio da presença. E ainda você tem as suas vontades. A carne ainda te domina. Os desejos, as dúvidas te dominam, porque você está na beira do rio. Mas conforme você vai entrando, então o rio te leva. O rio de Deus te leva.
O fluir do Espírito Santo, ele te leva. Conforme você vai entrando, vai entrando. Então, nós estamos começando esse jejum. Alguns estão até longe do rio. Outros estão brincando na beirada do rio. Outros já estão lá no meio do rio. Nós vamos juntos entrar no rio do Senhor. No rio do Senhor você não se afoga, mas ele te leva. Ele te leva. Você não tem domínio, aquela falsa sensação de domínio da sua vida, essa falsa sensação de que você está no controle, isso não existe, porque você percebe que a vontade de Deus te leva, que o rio do Senhor, ele te leva. Você percebe essas coisas. Então, como você percebe essas coisas, então você se sente seguro, porque a presença de Deus te leva. Aleluia, glória a Deus por isso. Então você quer ser levado pelo rio? Então escreva aí, deixa fluir o rio, deixa fluir, deixa fluir. Então deixa fluir, entra mesmo, entra, se afunde, vá para o meio, não tenha medo. O Senhor tem coisas para a sua vida que você nem imagina. Você crê nisso? Então, nós estamos insatisfeitos com o que temos recebido, somos gratos, mas é muito mais, é muito mais. Sabe, é como se nós estivéssemos na salada e nós vemos lá na frente que existe um grande banquete, só que vivemos só na salada. É como se então você tivesse uma grande quantia para sacar no banco, mas você vive ali com um salário. Assim eu vejo que nós vivemos ultimamente. Vivemos com muito pouco, sobrevivendo, enquanto Deus tem muito mais no reino espiritual para nós, muito mais. Sabe por que nós administramos problemas? Sabe por que nós temos tantos problemas na nossa vida? Porque ainda nós estamos na margem do rio. Estamos procurando administrar a nossa vida e trazemos para nós muitas dores e sofrimento. Mas conforme nós entrarmos no meio do rio, então nós receberemos da parte de Deus o livramento de todas essas coisas. Pode ter certeza disso. Aquilo que te envolve já não vai te envolver mais. A vontade de Deus vai te levar para muito mais daquilo que você nem imagina. Amém? Deus abençoe você. Então eu quero trazer um texto aqui, Marcos capítulo 2, versículo 18. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração e vamos iniciar esse jejum. Marcos 2,18 diz: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Os discípulos e os fariseus estavam jejuando. Isso significa que, os discípulos de João, né? Não os discípulos de Jesus. Isso significa que o jejum é uma prática comum. Você sabe que religiões jejuam, várias religiões jejuam. Mas não é a religião e nem a pessoa que jejua ou o que ela jejua que vai então, podemos dizer assim, encontrar a graça. Porque as pessoas, às vezes elas jejuam como penitência. Às vezes elas jejuam para alcançar o favor. Eu quero dizer algo para você. O jejum não faz você alcançar graça e nem favor. O jejum, o que ele faz é quebrantar a sua carne. Muitos de nós jejuamos à toa. Não muda nada, não tem necessidade nenhuma de jejuar mesmo. O jejum, o objetivo dele é o quê? É preparar você para a guerra. É quebrar a sua carne para que você chegue mais perto de Deus. O jejum serve para quê? Para você colocar na sua vida quem manda. É o Espírito e não a carne. Mas o que tem a ver ficar sem comer e tal? Mas não é só ficar sem comer. Antigamente sim, ficavam apenas sem comer. Mas hoje não é só a comida. Não adianta nada você ficar sem comer, por exemplo, e você maratonar uma série no Netflix. Não adianta nada você ficar sem comer e não perder um telejornal e se alimentar daquelas coisas, porque fulano levou um tiro de bala perdida, a criança foi estuprada não sei aonde. Não adianta você estar enchendo o seu coração dessas coisas. O jejum, hoje, se abstendo da comida, também é se abster da comida deste mundo. Porque antigamente, podemos dizer assim, para você ter o contato com o mundo, você precisava estar no meio
da onde a carne era exaltada. Então, em bares, em festas, e nesses lugares onde a carne é exaltada, onde ela é colocada em primeiro lugar, então essas pessoas era só não ir nesses lugares. Mas hoje você tem a internet, você tem várias coisas. Então é importante você compreender que o jejum nada mais é do que um período onde você vai se abster de tudo aquilo que é fútil, tudo aquilo que não te leva a nada. Né? Esses dias o meu filho falou assim: "Ô pai, vamos assistir a 8ª temporada do Flash", não sei o que. Eu falei: "Olha, filho, eu pretendo nunca mais assistir séries, pretendo nunca mais ficar na frente da televisão". "Mas por quê?" Eu falei para ele: "Porque é um tempo inútil que você gasta alimentando a sua carne com uma cultura de um outro país que quer colocar dentro da sua cabeça. A forma que as pessoas lidam com as outras, a maneira do sexo, como elas se relacionam em relação ao sexo, tudo parte cultural que estão nessas séries, que normalmente são contra a palavra de Deus". Então eu falei para ele: "Olha, eu não vou perder meu tempo, filho. Inclusive cancelei todas as assinaturas, nós limitamos o tempo do Facebook, limitamos o tempo do celular. Por exemplo, meu filho mesmo tem 1 hora só por dia de celular, é monitorado com o aplicativo do Google Family. Depois você pode baixar esse aplicativo no seu celular e linkar o celular do seu filho com o seu celular, e você pode controlar o tempo dele no celular. Você deve fazer isso quanto antes. A partir do momento que você der um celular para o seu filho, você tem que controlar o tempo de uso, porque ali é tudo aberto, pornografia e etc e tal. O YouTube, você pode também cadastrá-lo para que ele possa ter um limite de idade, né? Até tantos anos ele oferece uma programação, tantos anos para cima outra programação. Só quando ele tiver uma maior idade que realmente vai oferecer uma programação picante, podemos dizer assim. Então, o seu filho, você pode controlar também, né, a internet dele, os vídeos que ele assiste. Bom, o que eu quero passar para você é o seguinte: é que esse período de 21 dias você precisa organizar a sua vida, entendeu? Festas, quais são os seus amigos? O que eles falam quando vocês estão juntos? Que tipo de malícia? Tem malícia nas amizades que você tem? Nas festas que você vai, tem palavrão? Nas festas que você vai, existe malícia carnal? Existe assim pessoas que estão lá com outros objetivos? Então não adianta nada você ficar sem comer e estar nesses lugares. Não adianta nada você ficar sem comer e não orar, por exemplo. Então, durante todos os dias, nós vamos ter uma live aqui com o objetivo de oração, com o objetivo de estar buscando a Deus. Às terças-feiras, durante 3 terças-feiras seguidas, deixa eu ver se eu tenho os dias corretos aqui, você vai abrir aqui. Isso mesmo, olha, durante 3 terças-feiras seguidas, que seria o dia 1, o dia 8 e o dia 15, nós vamos estar orando lá na igreja, né? Nós não vamos ter célula, nós vamos estar buscando a Deus esses dias, o dia 1, dia 8 e dia 15, terça-feira. Vai ser a busca pela presença de Deus. Então, você percebe que os discípulos de João e os fariseus também jejuavam. Mas, então, eles disseram assim para Jesus: "Por que os discípulos de João e os fariseus jejuam e os teus não?" Jesus respondeu: "Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão." Jesus estava dizendo assim: alguém vai numa festa de casamento e diz assim: "Estou jejuando"? Não. Ninguém vai numa festa de casamento e fala: "Estou jejuando". Lá você come, você bebe, você se diverte. Jesus, então, se compara ao noivo e a noiva, que é a igreja, mas ele diz assim: como podem eles jejuar se estão na minha presença? Mas virão dias em que não estarão na minha presença, e então jejuarão. E aí nós vemos, logo em seguida, no livro de Atos, vários momentos a igreja jejuando e orando, e Deus se manifestando. Então o que Jesus quer dizer aqui é o seguinte: às vezes, quando nós nos sentimos seguros que está tudo bem, nós não jejuamos.
Agora eu quero dizer algo importante para você. Toda a segurança nesse mundo, quando você olha e você fala assim, as minhas finanças estão bem, eu estou seguro, eu estou com saúde, olha para minha família, está todo mundo bem, está todo mundo encaminhado, está tudo muito certo. Eu quero dizer algo para você, tudo isso é ilusão. Porque você não sabe em que momento o dia mau virá sobre a sua vida. Como Jesus disse, que nós devemos tomar conta da nossa vida e zelar cada dia o seu próprio mal, porque os dias maus hão de ser mais do que os dias bons. Então por que você jejua? Porque nós vivemos dias em que a presença de Deus precisa ser realmente buscada. Que a presença de Deus realmente precisa ser buscado, principalmente quando nós notamos dias maus como esses dias maus que estamos vivendo. Então, é necessário você compreender que você deve jejuar, porque quando você olha e vê que está tudo bem, você deve estar de olho e perceber se realmente está tudo bem, porque o dia mau pode vir na sua vida. Agora nós vemos homens na Bíblia que jejuaram forçosamente porque estavam enfrentando uma dificuldade e aí perderam a fome. Você já viveu algo que você perdeu a fome? Paixão faz a gente perder a fome, né? Mas problemas na vida também fazem a gente perder a fome. Dívidas e tantas coisas mais. A Bíblia diz que Neemias estava num país distante e ele servia ao rei daquele país como um garçom. E ele ouviu falar do país dele, em que a cidade estava destruída, as portas estavam queimadas e o povo sendo humilhado. E a Bíblia diz então que ele ficou muito triste e jejuou e orou durante muitos dias. Ele teve uma resposta porque o rei o enviou para consertar tudo aquilo e dar honra novamente ao povo. Mas ele ficou sem comer justamente por causa do estado de espírito, por causa do estado de alma dele. Então, quando você percebe o quanto que nós estamos longe de Deus e precisamos nos chegar mais perto do rio de Deus. Quando nós começamos a orar e o Senhor coloca isso no nosso coração para que nós estejamos perto dele, então nós começamos a nos entristecer. Essa tristeza que vem dentro do nosso coração nada mais é do que essa tristeza, do que nós olharmos e vermos que estamos distante de viver aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então nós nos entristecemos. É como Daniel, por exemplo. Daniel estava também no mesmo país que Neemias, mas viveu numa outra época próxima. A Bíblia diz então que Daniel recebeu a visita de um anjo. E o anjo falou muitas coisas para ele. E naquele período ele ficou durante 21 dias sem comer coisas deliciosas. Ele perdeu a vontade de comer por causa do impacto que ele teve diante da vida dele e das coisas de Deus. Então, quando o Espírito Santo ele te visita e existe um impacto na sua vida realmente do quanto você precisa de Jesus, o quanto você é pobre diante dele, quantos dons existem, qual é a sua grandeza, então você se entristece. Esses dias eu tenho me entristecido, porque eu tenho visto a igreja, eu tenho visto o povo de Deus, eu tenho visto o mover de Deus, e eu vejo que está muito pouco, está muito ralo, está muito pequeno, está muito raso. Eu tenho me entristecido. E eu tenho certeza que Deus também tem colocado essa tristeza no coração de muitas pessoas. Essa tristeza que faz com que olhamos e pensamos assim, o Senhor tem tantos dons, onde estão esses dons? O Senhor tem tantas coisas para nós, onde estão essas coisas que Ele tem para nós? Ele tem tantas maravilhas, Ele tem tanta graça para a nossa vida, onde estão essas coisas? Então meu coração tem se entristecido. E talvez o seu coração também tenha se entristecido, se você vê a grandeza e a riqueza, o quanto Deus quer nos abençoar e o quanto nós vivemos às margens do rio de Deus. Nós podemos viver muito mais. Então, quando nós entendemos, jejuamos, buscamos, nós não fazemos força. Não fazemos força para comer, porque a nossa alma está contrita. Agora, isso não vem de nós. Você não pode sentir isso.
Isso vem de Deus. Isso vem do Espírito Santo na sua vida. Então é por isso que é importante que você esteja cheio da graça e do favor e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então o jejum hoje ele traz quebrantamento. Quando você ora, quando você jejua, quando você abre mão das coisas deste mundo, quando você se coloca diante de Deus, então você é quebrantado pelo Espírito Santo. Quebrantado. O que é ser quebrantado? Ora, ser quebrantado é você perceber a presença de Deus tão grande na sua vida que você se desmonta. Ou seja, é a mesma coisa de você pegar um carro velho, enferrujado, quebrado, feio e colocar perto de uma Ferrari, de uma Lamborghini que custa 2 milhões, 3 milhões de reais. Então, aquele carro, ele fica quebrantado. É a mesma coisa, por exemplo, de você imaginar-se estar numa festa sem arrumar o cabelo, com uma roupa de dormir, sem maquiagem, com remela nos olhos, e você está numa festa de casamento, aonde nessa festa as pessoas estão com roupas de brilho, as pessoas estão demonstrando a sua beleza, e você lá tão feio. Então você fica quebrantada, porque você fala, olha quanta beleza, e olha eu aqui. Como eu estou. Então, o jejum, quando você se chega perto de Deus, ele te quebranta e ele mostra o quanto que você precisa da graça e do favor dele. E nesse momento ele te dá isso. Quando você termina o jejum, quando você passa esse período, você então é como se recebesse as vestes novas, é como se você então estivesse, o seu carro fosse reformado, ficasse tão lindo quanto uma Lamborghini, quanto uma Ferrari, porque quem vai te exaltar é o Senhor. Então, o Senhor humilha os soberbos, mas exalta aqueles que são humilhados. Porque aquele que mesmo se humilha será exaltado. Humilhai-vos então debaixo da mão de Deus, que no seu tempo o Senhor vos exaltará. É importante que você entenda que quando você jejua, você quebra o domínio da carne. Qual é o domínio da carne? Suponhamos que você tem os olhos voltados para a malícia. Então, quando você jejua, a malícia é quebrada dos seus olhos. Suponhamos que a sua língua é aquela língua que fala as coisas, sabe? Que fala as coisas negativas, que fala as coisas ruins. Então, quando você jejua, a sua língua, você começa a ter domínio sobre a sua língua. Quando você jejua, então, você percebe que você consegue orar por mais coisas. Não é por orar mais tempo, mas orar por mais coisas. Aí, consequentemente, você leva mais tempo. Então, antes você orava só por você, antes você orava, mas agora você ora por você ora pelo país, você ora pela igreja, você ora pelos problemas das pessoas, você ora pelas outras pessoas. Então demanda mais tempo. Por quê? Porque você está sendo quebrantado, você já não pensa mais em você. Então os seus hábitos começam a mudar. Você já começa a cuidar do seu corpo. Você já começa a cuidar de você mesmo. Então, você pode abrir mão de uma refeição nesse jejum. Você pode abrir mão de um alimento que você gosta nesse jejum. Você pode abrir mão da carne, ou do leite, ou do açúcar, ou de carboidrato, ou de massa, ou de uma refeição, ou de bebida. Mas é importante que você abra mão de alguma coisa que faça diferença para você, que faça diferença para sua carne, que ela sinta realmente, tá certo? Essa mudanças de hábitos, então, vai fazer com que você esteja quebrantado diante do Senhor, e o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai falar na sua vida, na sua alma, tá bom? Então, nós vamos iniciar esse jejum agora online, simultaneamente já aconteceu lá na igreja, mas você pode estar nesse momento entrando na presença de Deus juntamente comigo e iniciando online. Amanhã de manhã, ou seja, todos os dias, esses 21 dias, às 6 da manhã, nós estaremos então com uma live. Você pode estar aqui comigo, entrar na presença de Deus, que nós estaremos aqui com uma live todos os dias às 6 da manhã. Se você trabalha, se tem um problema, você pode participar então depois gravado. Mas é importante que você participe aqui junto comigo todos os dias às 6 da manhã, tá bom?
Vamos orar agora então, vamos consagrar a nossa vida e esse jejum. Espírito Santo, nós consagramos a nossa vida, consagramos esse jejum diante de Ti. Pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros. Meu Deus, e iniciamos esse propósito, essa pessoa inicia esse propósito agora, de jejuar todo esse período. Meu Pai, que ela possa ter um tempo de oração, que ela possa ter um tempo em Te buscar, que ela possa ter um tempo de devocional diante de Ti. Meu Deus, iniciamos para a honra e glória do Teu nome, para que estejamos buscando a Tua presença, meu Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu passar algo para você também. Já está lá no grupo, você já deve ter visto. Se não viu, se atenta, rola para trás. Depois eu vou colocar de novo. Se você também não está no grupo do WhatsApp, está aí o link, tá nos comentários. Entra no grupo do WhatsApp. Lá eu vou postar um livro em PDF e um audiobook do livro A Oração, a Chave do Avivamento. Nós vamos estudar e vamos estar ministrando sobre este livro nas lives. Então é importante que você leia. Tem este livro aí, baixa em PDF, você pode imprimir, fica acho que R$26 para imprimir, você pode comprar, custa R$23 aí se você pesquisar na internet. Você pode ouvir o audiobook, que está aí o link, e você pode também estar lendo em PDF no teu celular, tá bom? Em nome de Jesus, então, se atente porque para a leitura deste livro aí. Você pode escutar 10, 15 minutos por dia, que vai dar para você ouvir todo ele, se for o audiobook. E ler, você pode ler algumas páginas por dia, que vai dar os 21 dias aí, você vai terminar de ler o livro. O livro é excelente, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida e trata a respeito da oração, tá bom? Agora eu quero chamar a sua atenção para esse trabalho aqui, que você já sabe, que é a consagração do lar. Deixa eu tirar aqui da luz. Ixi, tem luz para todo lado aqui. Deixa eu colocar aqui. Aí, pronto, aqui ó. A consagração do lar, que será na segunda-feira, que será então amanhã às 9 horas da noite. Eu quero orar e quero consagrar o seu lar, separando o seu lar para Cristo e orar pelas pessoas também. Então, se você ainda tem algum óleo desse, distribua para quem não tem. E esteja comigo na live nesta segunda-feira, dia 31, às 9 horas da noite, que nós vamos estar então ungindo a sua casa através deste canal, uma live, tá bom? Então estaremos juntos aí nesse trabalho amanhã às 9 horas da noite, tá? A graça e a paz do Senhor Jesus, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida e vamos em frente, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Até amanhã às 6 e às 9. São duas lives, hein? Às 6 do jejum e às 9 da consagração. Deus abençoe.